Olá, alunos de psicoterapia. Sou a professora Esther Santos. Eu estou aqui com você para mais uma aula. E hoje nós vamos estar falando a respeito das necessidades básicas do ser humano. Esta é a quarta videoaula do módulo A Importância da Religião para a Vida dos Seres Humanos. E nós vamos estar abordando esse assunto maravilhoso a respeito das necessidades básicas. E vamos ver aqui quais são elas. O ser humano foi dotado de necessidades básicas, isso é fato. Ao longo da sua existência, descobriu que delas proporcionam o poder dominante sobre suas motivações e sobre suas realizações. Abraham Maslow, psicólogo americano, que foi conhecido por ter desenvolvido teorias relativas às necessidades humanas. Então ele desenvolveu teorias, relacionadas com as necessidades dos seres humanos. E ele afirmou em sua tese que o homem, ele é motivado, o ser humano, ele é motivado por causa de suas necessidades que se manifestam em graus de importância. Então vamos lá. Para Maslow, esse psicólogo americano, as necessidades mais importantes, as primárias, são as fisiológicas. Então as necessidades iniciais são as fisiológicas e as necessidades de realização pessoal são as necessidades finais. Tanto uma quanto a outra são indispensáveis ao ser humano no decorrer da sua existência, no decorrer da sua vida. Ambas são importantes. As necessidades fisiológicas são aquelas que estão ligadas à sobrevivência do indivíduo. Então, quais são estas necessidades fisiológicas que são ligadas à sobrevivência do ser humano? São as necessidades básicas, por exemplo, como a necessidade de alimentação, a necessidade do sono, a água, o abrigo, a excreção, o oxigênio, a manutenção da temperatura do corpo, o sexo e a sexualidade. O oxigênio constitui necessidade básica para a nossa sobrevivência, até porque sem o ar nenhum ser vivo respira, Nenhum ser humano respira, nenhum animal respira. A temperatura do nosso corpo, os nutrientes fornecidos pelos alimentos que nós ingerimos, garantem o equilíbrio, as funções e a vida. A estimulação dos sentidos humanos, bem como o posicionamento, o equilíbrio, a atividade muscular e a movimentação do corpo contribuem para que aconteça aqui uma interatividade. O sexo e a sexualidade são necessidades especiais, porque envolvem a reprodução humana, a fonte de prazer imediato ou contínuo, o alívio de tensões, o aumento da autoestima e satisfação de necessidades de amor e de pertencer a um grupo para compartilhar alegrias e tristezas e também as ansiedades e, por que não dizer, as dúvidas. Além das necessidades fisiológicas, aparecem também as necessidades de segurança, como proteção contra a violência e a estabilidade sobre forma de proteção para a saúde, recursos financeiros, etc. O ser humano tem a necessidade de reconhecimento. Todos nós temos a necessidade de reconhecimento. Temos também a necessidade de afeição, a necessidade de estima, inclusive aqui a estima das capacidades pessoais. E não só as capacidades pessoais, mas também as capacidades de adequação das funções desempenhadas, envolvendo confiança, conquista e respeito aos outros. Agora, as necessidades de autorrealização são as mais elevadas.
são produtos da educação e cultura, alcançando através das metas crescentes resultados do conhecimento adquiridos ao longo do tempo em que os indivíduos vão vivenciando, vão vivendo. Essa realização envolve moralidade e ausência de preconceito. Vou voltar aqui para que você entenda. É necessário que, através da educação, através da cultura, aconteçam resultados de conhecimentos que eles ocorrem de forma crescente na vida dos indivíduos. Então, essa realização de conhecimento, de uma construção de vida através da educação e da cultura, essa realização envolve moralidade, ausência de preconceito, solução de problemas e aceitação de fatos. Quando as necessidades humanas são reprimidas, gostaria aqui que você desse aí uma correçãozinha na sua apostila, porque aí está necessidades humanas não reprimidas. Então eu gostaria que você desse um risquinho aí na palavra não e colocasse são. Eu vou voltar. Quando as necessidades humanas são reprimidas, sobrevivem sentimentos de frustrações, agressividade, nervosismo, insônia, desinteresse, baixa autoestima, pessimismo, resistência a novidades, insegurança, etc. Tudo são produtos, né, são frutos de necessidades básicas reprimidas. Assim como o ser humano possui necessidades básicas para a sua sobrevivência, assim também o exercício da fé constitui um vínculo ou um veículo indispensável para alcançar o sobrenatural e crer no ser superior. Presta atenção aqui que tudo envolve a fé. A fé envolve a alma, envolve o sentimento, envolve o pensamento, envolve o crer, envolve o acreditar. E a busca e a procura pelo divino vem desde o homem primitivo. A partir do momento em que ele dava forma como cada coisa surgia e acontecia, ele passou a admirar e a temer aquilo que achava ser maior do que ele. Vamos voltar um pouquinho aqui, nós vamos voltar, lembra, quero recordar você, na origem da religião, quando o homem percebia que a planta nascia, crescia e morria. Então ele entendia que havia um ciclo de vida. E depois ele entendia que havia algum ser superior que estava acima de tudo isso. Então, com o experimentar de sentimentos e sensações do mundo que o cercava, o homem se despertou a partir do encontro com o ser superior, que tem o controle de tudo nas suas mãos e que rege o universo com muita sabedoria. Pois bem, o homem então se desperta para a necessidade de professar uma religião. A essa altura, o homem sente a necessidade de professar uma religião. E a gente vê muito isso no decorrer da história, né? A história da humanidade, nas escavações, conforme nós vimos, nas escavações arqueológicas, os arqueólogos, né, que fizeram essas pesquisas, que fizeram as escavações, eles descobriram isso na história da religião. O homem acabou tendo que dar um sentido à sua vida, estando próximo ou sob a proteção de um ser divino. A fé é um fundamento primordial para a experiência de comunhão e exercício da religião, baseado na proposta que o ser superior oferece a cada um. Basta aqui entender que essa relação de confiança se desenvolve em meio aos cultos, em meio aos rituais, às orações,
as disciplinas, contemplações e expressões de liturgia. A religião vai além do sentido emocional do indivíduo. É uma experiência dinâmica que responde segundo a necessidade humana. Através da profissão de fé e comunhão, os cultos e reuniões espirituais apontam o caminho que leva o homem ao ser superior, de acordo com a necessidade que cada ser humano adquire e desenvolve ao longo da sua existência. Agora, vamos entender uma coisa aqui. No cristianismo, o livro sagrado, conhecido como Bíblia Sagrada, vai direcionar o homem para o caminho da salvação, na pessoa do Cristo Salvador da humanidade. Os seres humanos estão sempre à procura, de acordo com suas necessidades, estar em um bom relacionamento com a sua divindade. Em vias de regra, é dessa forma que funciona agora. A gente estuda ao longo dos anos que Deus fez o homem um ser completo. E há quem diga que o homem ele tem um lado que está vazio. E esse lado vazio da alma, do âmago do ser humano, fez com que ele buscasse entender que as coisas acontecem e há necessidade de perceber que existe um ser superior, que é maior do que o homem, que rege todas as coisas e que está no controle de tudo que acontece no mundo. Mas é importante nós entendermos também que todas as sociedades conhecidas possuem práticas e atividades religiosas. Essas atividades são baseadas no comportamento de cada grupo social. E esses grupos sociais, eles diferem uns dos outros, segundo a educação, segundo a cultura, segundo o ambiente, não é? Porque o ambiente, o lugar aonde as pessoas vivem, dizem muito a respeito da sua cultura e como consequência da sua religiosidade. A religião de cada indivíduo com o seu Criador contribui para o fortalecimento e a satisfação da sua necessidade interior. E isto vem da fé, é proveniente da fé. Lembra aqui que a fé intrínseca é a fé que ela sai de dentro para fora. É uma fé interior que está dentro do ser humano. É uma fé que se baseia no sobrenatural. Eu não vejo, mas eu sinto e eu creio por meio do exercício daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. E é importante a gente relembrar aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não vejo, mas eu estou esperando. E a prova daquilo que não se vê, ou seja, assim como Deus disse para a terra, apareça, para a porção seca apareça, ora, só pode aparecer aquilo que está oculto, escondido. E o profeta Jeremias, no capítulo 33, no verso 3 da Escritura Sagrada, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então o Criador tem muito a revelar para o ser humano. O Criador tem muitas coisas para trazer à baila, trazer à tona para cada um de nós que cremos, Então tudo é proveniente da fé. Que fé estou falando aqui, alunos? Estou falando da fé intrínseca, a fé de cada ser humano. O ser humano é um animal racional e religioso por natureza. Interessante isso aqui. Os antropólogos, em suas investigações, têm contribuído para que se compreenda que a fé e a religião sejam vistas como parte vital
da vida dos seres humanos. Agora, a preocupação do homem em agir e crer de acordo com o que é sobrenatural abriu na sociedade moderna a nova perspectiva de que os estudiosos, os cientistas sociais, tinham suas visões ampliadas acerca da religião. A junção entre a psicoterapia e as ciências da religião está na busca da ampliação de uma compreensão sobre o indivíduo religioso, suas conquistas e suas dores, os caminhos que possam ajudá-lo a aventurar-se mais e mais em um processo de humanização. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, alunos? A busca de sua plenitude na melhor vivência de sua existência. Então, o psicoterapeuta ele vai estar diante de um determinado paciente, de uma determinada pessoa que pode estar vivenciando uma religiosidade, e o psicoterapeuta ele precisa tratar aquele paciente não segundo o seu conceito de religião pessoal, e respeitar sim a religiosidade do seu paciente, exceto se o seu paciente lhe perguntar, lhe questionar ou pedir sua orientação. Mas é importante que o psicoterapeuta esteja sempre observando a ética da profissão. A ética precisa conviver dentro dos settings terapêuticos para que aconteça o sucesso da cura, o sucesso do encontrar o caminho para resolver suas demandas emocionais. Eu fico aqui e até o nosso próximo módulo e a nossa próxima aula. Até lá!